Amém, queridos? Glória a Deus. De uns tempos para cá, Deus tem falado muito ao meu coração e eu queria dividir contigo essa palavra para que você, antes de ir embora, receba uma palavra de Deus para o seu coração. Resumindo essa introdução, ali no livro de João, capítulo 4, no verso 23 e 24, quando Jesus está junto ao poço com a mulher de Samaria, ele vai conversando com ela, e ela, por ser de um grupo chamado samaritano, que historicamente não se dava bem com os judeus, ela acaba ficando constrangida, mas há aquele diálogo, e daqui a pouco Jesus fala para ela aqui no versículo 23 de João capítulo 4, está aqui na tela, obrigado aos irmãos aí do Data Show que sempre estão nos ajudando. E Jesus falou para ela: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores, e quando eu li esse texto, até hoje ele ainda está ecoando no meu coração, porque Jesus fala dos verdadeiros adoradores, então existem adoradores que não são verdadeiros. Vai chegar a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então existem alguns que adoram em espírito ao Pai, mas não estão adorando em verdade. São estes adoradores, os que adoram em espírito e em verdade, os verdadeiros, e a palavra verdade aqui ela é repetida em 2 momentos, são aqueles que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ele repete, Jesus repete. Isso chamou muito a minha atenção, porque parece que de alguma maneira, quando nós tratamos as coisas espirituais, nós entendemos que se há uma manifestação espiritual, aquilo é verdade. E por esse texto, a gente entende que mesmo que haja uma manifestação espiritual, necessariamente, aquilo não é de Deus, aquilo não é a verdade. Eu me lembro quando Moisés, ele, desafiado pelo Senhor e aceitou a missão recebida de Deus, ele foi diante de Faraó, e ele se apresenta a Faraó, e ele então pega a sua vara e joga, a vara de Arão joga ao chão, e aquela vara vira uma cobra. Os magos do Egito, os encantadores, os feiticeiros, fizeram a mesma coisa. Então houve uma manifestação sobrenatural, espiritual, maligna. Era em espírito, mas não era em verdade. Quando Jesus está conversando com essa mulher, ele está falando de uma crise, de uma criação de caso, de gente que está aborrecida, porque quer escolher qual é o melhor lugar, é aqui, é em Jerusalém, cada um defendendo a sua tese, cada um defendendo a sua teoria, cada um defendendo as suas verdades, mas o Pai não está preocupado em que nós sejamos desunidos por conta de defender a nossa verdade. O que o Pai está preocupado é que nós adoremos a Ele de coração, em espírito, em verdade. E não defendendo o nosso ponto de vista. Não é aqui que nós devemos adorar, não é ali que nós devemos adorar. Esse é o contexto. Então, isso me trouxe, vamos dizer assim, uma revelação da parte de Deus, de que o mais importante para Deus necessariamente não é a forma, ou como você acha que as coisas devem acontecer, mas o quanto de verdadeiro você está sendo naquilo que você está apresentando para Deus. Por isso que nós temos várias igrejas, várias denominações, várias formas de adorar, e nós não somos capazes de julgar qual é a forma adequada de adoração, porque a adoração que é feita verdadeiramente em espírito é aquela que flui do coração, aquela em que é colocado o amor. Amém, queridos? Nós não somos melhores, nós não somos piores, nós ocupamos o nosso estilo, o nosso local de adoração. E é esse o contexto que Jesus fala com essa mulher samaritana. E isso remete para algo que é pessoal, algo que é interno, algo que não é aparente. E ainda nessa perspectiva de algo interno, algo aparente, em 1 Coríntios, no capítulo 13, no verso de 1 a 3, quando Paulo está falando sobre o amor, e ele fala, explicando, ou tentando, explicar para a igreja lá em Corinto o que era o amor, e graças a Deus,
a palavra do Senhor, ela nos ajuda a compreender, a entender o que é amor. Paulo vem falando o seguinte, olha, passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda mais excelente. Mais do que o quê? Ainda que eu fale a língua dos homens, ou seja, alguém que tem a sabedoria dos homens, alguém que é inteligente, culto, estudado. Ou a língua dos anjos, alguém que fala línguas estranhas, alguém que, tem esse movimento espiritual. Se eu não tiver amor, puxa, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Meio que não adianta. Ainda que, verso 2, ainda que eu tenha o dom de profecia, olha, profeta, eu estou falando as coisas que vão acontecer, que eu descobri, eu não sabia, mas foi revelada. E eu posso até conhecer os mistérios, e te falar coisas, e você fala, uau, conhecimento. E ainda que eu tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. O caminho mais excelente que está sendo revelado para nós, através desse texto bíblico, é o caminho do amor. É maior, mais excelente, mais importante, mais poderoso, mais intenso. Por isso que ele começa, passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. É mais profundo do que todas as outras coisas, porque diz respeito àquilo que é em espírito e em verdade. Às vezes nós limitamos a manifestação daquilo que é em espírito como se fosse verdade. E algumas pessoas acabam se tornando religiosas na forma da manifestação daquilo que é espiritual. E aí você vem para a igreja e parece que entra num espectro espiritual e se transforma numa outra pessoa. Agora, quando você sai daqui, parece que a sua vida desliga daquilo que é espiritual e você volta para o normal. Quando, na verdade, isso não existe. Nós somos a mesma pessoa. Amém, queridos? Você vai ser a mesma pessoa quando você sair daqui. Então, aquilo que é espiritual acompanha a sua vida, hoje eu estava numa padaria almoçando, o pastor Lúcio estava lá, e daqui a pouco o pastor Lúcio está de costas para a entrada, e ele não está vendo, ele viu depois. Aí vem uma menina com um rapaz com um cartaz na mão, todo fantasiado de bloco, e ele está, aleluia, glória a Deus! Aí entra a menina, glória a Deus, aleluia! Achei muito engraçado aquilo. A vozinha dele foi murchando, ele falou, que cartaz é esse? Meu Deus do céu, o que é isso? Mas o que eu quero dizer? O aleluia, o glória a Deus e a manifestação daquilo que ele faz aqui dentro do culto, ele faz lá na padaria, na frente de todo mundo. Ele está fazendo lá em público. Ele não está manifestando aquilo que é espiritual em um determinado lugar, porque é ele que encarrega aquilo que é espiritual, e aonde ele for, aquilo que é espiritual vai acompanhá-lo. Então, na verdade, esses dois textos de João 4 e de 1 Coríntios 13, vem falando de algo que é interno, de algo que está dentro de você, de algo que não é exteriorizado, de algo que não é mostrado, de algo que pode até parecer que é bacana, que é lindo, que é espetacular, mas se não for cheio de amor, se não for carregado com um sentimento, não vai adiantar. De uma maneira muito simples, Jesus resume todo o Evangelho, e esse período de transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento, ele acontece justamente nesse ponto, quando no Antigo Testamento havia uma série de regras, de coisas que a pessoa precisava fazer. E agora Jesus, no Novo Testamento, ele fala, olha, vamos resumir isso. Todas as regras se resumem em apenas duas. Amar a Deus, acima de todas as coisas, e o amor está presente, e amar ao próximo, assim como eu amo a mim mesmo, e o amor está presente. Basicamente, Jesus resumiu todos os mandamentos e o relacionamento do homem com Deus em amor, na relação de amor, aquilo que acontece dentro do coração. Então, estaria correto eu dizer para vocês que a verdade do Senhor, ou a verdade do Evangelho, ou a verdade da Bíblia, está no amor. Amém, querido? Repita assim comigo, o verdadeiro Evangelho é amor. Ah, mas tem a opinião, mas tem a doutrina, mas tem a forma.
Isso tudo faz parte do conjunto da vida de cada um. Porém, independente de qual for a forma, o estilo ou o movimento, se não tiver amor, Deus não está presente. Ao passo que, se você tiver amor, independente de qualquer outro tipo de manifestação, tudo será de Deus na sua vida. O amor é poderoso demais. 1 João capítulo 4, verso 8, chega a dizer de forma clara e objetiva: Deus é amor. A definição do próprio Deus que nós escolhemos para servir é amor. De uma certa forma, toda vez que nós amamos, nós estamos revelando Deus para nós e para os outros que são alvos do nosso amor. Por isso que fazer missões é tão espetacular, é maravilhoso. Falar do amor de Deus é libertador, é maravilhoso. Porque quando você fala do amor de Deus amando, o próprio amor de Deus envolve a sua vida e você recebe esse amor, e isso é maravilhoso. Então, depois dessa introdução, eu queria ler com você Mateus, capítulo 16, verso de 1 a 4, porque esse texto de João, esse texto de 1 Coríntios, já foi pregado aqui. Eu não lembro se foi domingo ou na quarta, mas são textos que já foram ministrados aqui. Mas Mateus, capítulo 16, de 1 a 4, ele vem agora contar uma passagem de Jesus junto aos fariseus e aos saduceus, que eram dois grupos que pensavam diferente. Os fariseus eram aqueles que se separam, O próprio nome diz isso, da palavra lá original, fariseus, aquele que se separa. Então, era um tipo de gente que se separava das pessoas comuns para estudar a Torá, para estudar a lei, para poder compreender, para poder, de alguma maneira, divulgar a Torá para todos os outros. Então, os fariseus eram muito preocupados em conhecer a lei, em estudar a lei e em divulgar a lei, para obedecer a lei. A intenção deles era se separar de todas as outras atividades para se dedicar à leitura da palavra. E também tinha os saduceus. Os saduceus era a alta sociedade, era o grupo de pessoas importantes daquele momento ali na Judéia. Eles eram pessoas bem-sucedidas na vida, eram bem socialmente, eram pessoas bem financeiramente e que também estavam dentro do contexto do judaísmo, do Antigo Testamento, da Torá. Então eles se envolviam com as questões políticas, se envolviam com a classe política, sempre envolvidos nessa questão do poder e tudo mais. Porém, havia uma discussão entre os fariseus e saduceus que diz respeito à doutrina. Aquela mesma doutrina que Jesus fala para a mulher lá junto ao poço. Olha, importa que os adoradores adorem em espírito e em verdade. Então agora, em outro momento, Jesus acabou de multiplicar os pães, ele veio de uma situação maravilhosa, houve um milagre, o poder de Deus foi revelado, ele pega um barco, vai para um outro lugar. Quando chega lá, os fariseus e saduceus, que eram inimigos, que eram opositores entre si, porque não pensavam a mesma coisa, acreditavam diferente, agora eles se unem. Eles se unem num objetivo comum: destruir o inimigo comum, que é Jesus. Então, eles viram para Jesus, e o texto fala aqui, os fariseus e saduceus, estou lendo Mateus 16:1. Os fariseus e saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele, Jesus, respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. Verso 3. E de manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Jesus fala para aqueles homens: vocês querem um sinal? Vocês querem ver a obra de Deus? Eu acabei de voltar de um milagre onde as pessoas foram alimentadas e agora vocês querem ver um sinal? Atenção, vocês sabem interpretar tanta coisa. Vocês até se olharem para o céu, vocês vão saber se vai chover, se não vai chover,
vocês trabalham nas colheitas, são lavradores, vocês sabem interpretar os sinais dos céus, mas não sabem interpretar o sinal dos tempos. Então Jesus começa a ir além daquilo que era a oposição que ele estava recebendo dos fariseus e saduceus, e estava dizendo para eles: vocês se interessam muito em conhecer aquilo que de alguma maneira vocês acham importante. Vocês se interessam em interpretar, em administrar aquilo que vocês valorizam. Mas tem coisas que está entregue, está tão clara, está tão visível, é o sinal dos tempos. O Filho de Deus chegou, o Filho de Deus está aqui. E vocês ficam esperando o quê? Um sinal? Para quê? Já foi dado. Basta interpretar, basta olhar, basta ver. Então, na verdade, o que Jesus está falando para esses dois grupos, os fariseus, que eram os estudiosos da lei e que eram separados do povo, ou os saduceus, que eram a alta sociedade e que eram inimigos dos fariseus, mas que se juntaram para pregar Jesus à prova, o que Jesus quis dizer foi o seguinte: é que se houver o interesse para olhar com boa vontade lá dentro do coração, você vai ver os sinais que estão se revelando daquilo que é a obra de Deus. O que Jesus quis dizer é que tem sinais que revelam claramente o plano, o propósito, a glória de Deus, quem é Deus, o movimento espiritual, as coisas de Deus. Mas parece que existem pessoas, ainda que sejam cristãos, ou ainda que tenham acesso à Bíblia, ainda que estudem a Bíblia, ainda que amem as leis de Deus, mas que ficam procurando, de alguma forma, uma questão aqui, uma questão ali, uma interpretação aqui, uma interpretação ali, para, de alguma maneira, acreditar que é Deus quem está fazendo aquilo, que é Jesus quem está fazendo aquilo. Então, há uma busca contínua por sinais, por coisas extraordinárias, por coisas sobrenaturais. Mas a Bíblia fala que os céus anunciam a glória de Deus, o firmamento, a obra das suas mãos. Um dia discursa, outro dia não ouve a sua voz. Contudo, o Senhor se faz ouvir por toda a terra. O Senhor se revela. Mas enquanto não houver a boa vontade dos verdadeiros adoradores, nós vamos ficar o tempo todo achando um jeito de dizer: cadê o sinal? Eu quero ver. Seria como Tomé: cadê? Onde é que está a marca? Eu quero tocar, eu quero colocar o dedo, eu quero verificar, eu quero, né? E é capaz de Tomés nos dias de hoje colocarem lá o dedo: tá, eu estou vendo aqui essa marca, mas foi feita por bisturi? Foi algum cirurgião plástico que fez? Como é que eu vou saber que isso aí de fato porque sempre haverá dúvidas naquilo que diz respeito à fé. A fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas que eu escolho crer. E quando eu escolho crer naquilo que eu não vejo, eu fico perdido. Eu fico, de alguma maneira, no descontrole. A fé é exatamente isso, a incapacidade de você ter domínio. Você precisa acreditar. Você precisa acreditar. Porque se você não acredita, a incredulidade, que é justamente o antônimo da fé, ela vai exigir que você tenha sinais, notícias, de alguma forma, concretização. E é interessante que nós vivemos um tempo de muita desconfiança. Ontem, no evangelismo que foi proposto, e as irmãs saíram daqui, e o tempo parou de chover para que elas pudessem ir, foi maravilhoso. Era o evangelismo de pedir perdão. A igreja foi lá pedir perdão à população pelos escândalos que a igreja evangélica tem planejado. Nós não somos responsáveis pelos escândalos dos outros, mas são nossos irmãos em Cristo. Escândalos financeiros, escândalos sexuais, escândalos de adultério, escândalos de todo tipo, de toda sorte, né? E nós fomos até as ruas para falar: perdoa a igreja, porque o evangelho é verdadeiro, mas a igreja é feita por pessoas, e as pessoas falham. Perdoa. Nós estamos lutando para acertar, nós queremos a verdade, nós lutamos pela verdade, então nos desculpa, porque por causa dessas questões
do sinal. Eu quero ver se essa igreja é verdadeira, eu quero ver se essa igreja é boa, eu quero ver se Deus está aqui. São sinais, e você vai querendo controlar isso. Efetivamente, você não vai ter esses sinais, você não vai ter essa resposta, porque isso vai passar pela credibilidade, ou você acredita ou não. É lamentável, porque por mais que, aqui, eu vou falar da nossa realidade, por mais que o Ministério Palavra da Verdade queira ser transparente, nem translúcido, nem opaco, transparente. Por mais que a gente queira ser transparente, por mais que a gente queira fazer prestação de contas, por mais que a gente queira dizer para onde o dinheiro do reverso vai, onde o dinheiro do seu dízimo vai, claro que se você quiser comprovação e quiser sinais, você vai poder desconfiar, claro, vai precisar de credibilidade. Você vai precisar acreditar naquilo que você semeia, naquilo que você investe, no seu tempo, em vir aqui, em ouvir a palavra do Senhor. Se você vem aqui e não acredita que a palavra do Senhor está sendo liberada, uau, né? Talvez você tenha vindo pela cantina. A cantina é muito gostosa, por sinal, né? Agora, eu não venho para a igreja para isso, eu venho para a igreja para ouvir a palavra do Senhor. Mas se eu venho para a igreja para ouvir a palavra do Senhor, e eu quero ver um sinal de Deus, eu quero ver uma manifestação, um milagre, uma cura. Mas espera aí, calma, foi exatamente isso que os fariseus pediram. Foi exatamente isso que os fariseus e os saduceus colocaram como um ponto para acreditarem que Jesus era o Messias. E Jesus falou, não tem sinal. O profeta já falou, está acontecendo. Vocês precisam interpretar, vocês precisam olhar, vocês precisam descobrir, vocês precisam ver, vocês precisam, de alguma maneira, acreditar. Queridos, nós vivemos uma época onde nós somos tentados a não acreditar em nada nem em ninguém. Andamos na rua, quando vem uma outra pessoa, temos medo de passar por aquela pessoa. Se for de noite, então, o medo se transforma em pavor, porque você não acredita que ela vai ser boa gente. Quando eu estou dirigindo e vem 2 motociclistas magrinhos, com uma blusa larga, quando vem eu já fico apavorado. Quando vem 2 motos com 2 integrantes em cada um, aí meu coração dispara. Nós estamos treinados para não acreditar. Estamos treinados para desconfiar. Mas eu louvo muito a Deus, sobretudo pelo grupo que esteve lá em Cajaíba, que é um grupo que acreditou na visão, acreditou na igreja, foi e abençoou um outro ministério. De alguma maneira, isso faz parte da credibilidade. Quem era a missionária? A gente conhecia a missionária? Não sabia quem era ela. Acreditamos na palavra da Rosa. E aí você vai vendo que a credibilidade é que vai movendo o povo de Deus, e não os sinais. Você vê em 1 Coríntios que a pessoa pode ter os sinais, mas pode não ser de Deus. Então não adianta, porque eu posso ter o sinal, eu posso ter o dom, eu posso ter a oferta, eu posso ter a profecia, mas espera aí, não significa que é de Deus. Então o que me faz entender que é de Deus? E a resposta é, repita comigo, o amor. O amor. O amor não precisa de muitas explicações. O amor não precisa de conhecer teologia. O amor não precisa saber falar. O André Roque veio aqui hoje de manhã para dar o testemunho dele. E do jeitão dele ele falou, olha, eu quero falar, eu sei lá o que eu vou dizer. Mas do jeito dele, da maneira dele, no sei lá dele, ele usou amor que está no coração dele. E o amor que está no coração dele é maior do que as palavras que podem faltar, maior do que saber conjugar os verbos, falar o português, falar de vernacular, ou de alguma forma expor ou apresentar. Talvez para uma equipe, vamos dizer assim, executivos, que vai apresentar um projeto para a elaboração do novo Viper, né? Não fosse a melhor apresentação. Você precisasse fazer ali uma holografia, porque estão lançando um novo Dodge Viper, mudou a carroceria, e aí um engenheiro mecânico fez uma proposta, e ele fez uma apresentação, eu vi esse documentário, a proposta foi aceita e estão produzindo esse carro. Então precisa ser tudo muito bem planejado, uma projeção em data show, holográfica, gráficos, túnel de vento, testes, e aquilo ser apresentado, vender-se a ideia. Mas aqui, no meio do Evangelho, nós não somos os profissionais, não somos especialistas, não somos pessoas muito bem elaboradas naquilo que nós apresentamos. Por isso que o Wilson falou
que no testemunho dele, que uma das coisas que mais deixou ele impactado foi que Deus usa cada um do seu jeitinho, cada um com as suas idiosincrasias, com as suas características peculiares, com seu jeito pessoal, cada um. Ou como a Alessandra falou, eu cheguei lá, eu não sabia o que eu ia fazer. No primeiro dia, no segundo dia ela já estava andando na frente da moto, e o motociclista, aí ela deixou passar, porque ela queria falar de Jesus, não sabia o que ia fazer. Entrava nas casas e dizia, bom dia! Eu estou sabendo. Não sabe, mas aprende. Cada um é uma ferramenta nas mãos de Deus. O que eu preciso para evangelizar? Amor. O que eu preciso para ser um crente de Jesus? Amor. O que eu preciso para vir para a igreja? Amor. O que eu preciso para estar sentado no culto e louvar a Deus e adorar em espírito e em verdade? Amor. Você não precisa ter talentos, você não precisa ter dons, você não precisa tocar no louvor, você não precisa pregar igual o pastor, você não precisa de nada. Tudo o que você precisa é ser cheio de amor, porque isso basta, isso revela a grandeza de Deus. O texto é claro, passo a mostrar um caminho mais excelente, o caminho do amor. Os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, os intérpretes da lei, as pessoas importantes que sabiam tudo de Bíblia, eles estavam errados porque não tinham amor. Os samaritanos, os judeus que não se falavam, mas brigavam, escolhendo aqui é o lugar, aqui é o outro lugar, não, a igreja boa, a igreja calada, não, a igreja boa, a igreja movimentada, e não adianta. O que faz a diferença é o amor. Podemos não ter grandes coisas. Lá em Cajaíba mesmo, a Marise falou que o louvor, eu estou contando daquilo que foi passado hoje pela manhã, o louvor na igreja não tinha instrumentos, não tinha essa estrutura toda, era um celular. Mas havia a presença de Deus. Por quê? Porque havia amor. O amor, ele não precisa de escola, o amor não precisa de estudo, o amor não precisa de absolutamente nenhum tipo de conhecimento. Não, você precisa disso para você vencer na vida. Você precisa disso para você poder ser abençoado na sua profissão. Você precisa estudar, se dedicar e se desenvolver e pagar o preço para conquistar. A Bíblia fala isso, trabalha, trabalha, trabalha. Ok, mas para ser servo de Deus, tudo o que você precisa é amar. Jesus propõe uma parábola e fala que certo homem estava caído à beira do caminho, ele foi assaltado, roubaram o dinheiro dele e deixaram ele ferido. E daqui a pouco passa um pastor indo para a igreja, vê aquele homem e fala, eu não posso perder o meu culto, eu tenho que ir para o culto. E aquele homem viu e deixou ele caído lá. Daqui a pouco passa um ministro de louvor e fala, não, também não posso, eu tenho que tocar no culto hoje. Estou transferindo aqui para o português revisado e corrigido, atualizado. Né? Aí passa, não posso, eu tenho que ir para o culto, eu tenho que ir para o templo, levita. Aí daqui a pouco passa alguém que não tinha nada a ver com a história, que não tinha nenhum relacionamento com Deus, que não tinha nenhum entendimento bíblico, olhou aquilo e sentiu amor, parou, pegou aquela pessoa, de alguma forma tratou as feridas, levou ele para um lugar, pagou a conta. Que isso? Pagou a conta. Queridos, eu fico impressionado como existe amor fora da igreja. Eu fui apresentado a um site pelo Hugo, e esse site é o vaquinha.com. E de vez em quando tem algumas campanhas lá no vaquinha.com. A criança precisa operar. E ela precisa colocar um aparelho no cérebro que custa não sei quanto. Pessoas que nem sabem quem são, entra lá, imprime um boleto, pagam, e estava lá o dinheiro. Um menino desse ganhou 30 mil reais. Eu ouvi a leitura na internet, eu chorei, falei, eu vou contribuir, eu vou ofertar. Quando eu peguei, o alvo era 30 mil, já tinha 42 mil de contribuição. Não é a igreja, não eram crentes, mas tinha amor. Tinha gente que acreditava e abençoou. Então isso me faz, de alguma maneira,
revisitar quais são os valores do meu evangelho, porque muitos de nós nos contentamos numa religião fundamentada nas manifestações exteriores, nos sinais, e queremos sinais, e queremos sinais, e queremos sinais, mas tudo o que Deus pede para você é ame, 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 simplesmente ame. Se você amar, vai dar certo. Não pensem vocês que quando eu fui desafiado por Deus a fazer a doação do fígado, eu fiquei muito feliz e alegre, eu fiquei apavorado. Eu pensei, vou morrer. Mas a força do amor, ela é tão grande, a força do amor é tão intensa, e o amor é tão poderoso, que as coisas, quando são feitas em amor, elas dão certo e funcionam. E algum incircunciso virou para mim e falou, mas a Cláudia só viveu 7 anos e morreu, não valeu a pena. Aí eu falei, puxa, meu Deus, ela foi restaurada no ministério, ela casou, ela foi restaurada na saúde, ela viveu, depois foi para a glória. Será que 7 anos da vida de uma pessoa não vale? Que tipo de evangelho a gente vive, onde um sacrifício não vale a pena por amor ao outro? Porque, querido, se a gente esperar o mérito da outra pessoa para amá-la, misericórdia. Imagina se eu esperasse o mérito da minha esposa para amá-la. Essa semana ela me botou ali, na linha. Eu e Giovana, né, Gigi? 3 ou 4 dias fazendo almoço para ela. Estou cansada, estou em reunião, eu estou não sei o quê. Aí eu, sim senhora, madame, sim senhora, madame, sim senhora, madame. Né? Porque você pensa o quê? O pastor faz comida, né? Pastor lava a louça, pastor vai no mercado comprar alfacezinho para quando a esposa chegar em casa ela ter a saladinha. Ela me botou na linha. Agora, se eu gosto disso, não, eu quero chegar em casa, quero ser servido. Quero chegar em casa, quero receber um creme nos pés. Na verdade, tudo que eu queria era ter direito ao controle remoto da televisão para escolher. Porque agora eu deito para ver a televisão, entra uma terceira pessoa e fala, pai, me dá aqui. E eu falo, Deus. E essa terceira pessoa ainda fala, como é ser minoria na sua casa? Então veja, se a gente esperar o mérito do outro para amar, não vai ser amor, vai ser interesse. Porque o amor, ele acontece aonde não há interesse. Então eu vou casar. Vou casar para quê? Para ser feliz? Para eu me dar bem? Não. Eu vou casar por amor. Então eu vou casar pro resto da vida. Porque se a pessoa me amar, eu vou estar lá. E se ela virar uma rabugenta chata, eu vou amar também. E se ela engordar, eu vou amar também. E se ele se tornar um cara chato, eu vou amá-lo também. E se ele não consertar nada dentro de casa, eu vou amá-lo também. E se ele acordar tarde, dormir cedo e não quiser trabalhar, eu vou amá-lo também. E vou orar muito. Então veja, o amor é o que tem de mais importante na nossa vida. E eu fiquei impactado com o testemunho dos irmãos hoje lá de Cajaíba, que eles chegaram de uma região pobre, lá da Bahia, onde há aquele disparate, pertinho de Morro de São Paulo, um lugar paradisíaco, de turismo, de hotéis caros, de barcos caros, mas ali a 20 minutos dali, um bairro chamado Cajaíba, numa localidade de Valença, pobre, as pessoas vivem de caça e coleta, vivem na lama, no manguezal, na imundície, na pobreza, mas foi encontrado ali o quê? Amor. Gente que para ir para a igreja, bota a sua melhor roupa, toma o seu banho, vai caprichado, porque ama a casa do Senhor. Gente que fez comida, que se preparou para receber, pegou caranguejo, pegou carne, investiram dinheiro com toda a sua dificuldade, receberam os profetas de Deus e vão receber o galardão de profeta, porque receberam eles dessa maneira, com amor. O verdadeiro evangelho acontece no amor, querido. Você quer viver a vida verdadeira com Deus? É amor. E para encerrar, os irmãos do louvor podem subir. Eu quero ler para você Atos, capítulo 19. Esse outro texto fala de algo tremendo, que é a autoridade, que é o poder que havia
em Paulo para fazer milagres e para, de alguma maneira, revelar o sobrenatural de Deus. Atos capítulo 19, verso 11 em diante, diz assim o texto: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Por meio de Paulo. De modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Verso 13. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, que era um dos chefes dos sacerdotes, do líder do templo dos judeus. Verso 15. Um dia, ou seja, eles fizeram isso há muito tempo. A coisa estava acontecendo. Mas um dia, repita comigo, um dia. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa, nus e feridos. Eu vou ler até o 18. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. O poder não estava em Paulo, o poder estava em Jesus. Mas o poder de Jesus sem amor não gera autoridade. A pessoa que se utiliza do nome de Jesus precisa estar com a autoridade, e essa autoridade só é liberada quando há amor, querido. O inimigo um dia vai envergonhar, vai surpreender, vai acabar com a bagunça, e aquilo que era espiritual vai ser desmascarado e vai ser em vergonha, e a verdade vai vir à tona. Por quê? Porque o amor é que é a verdade. O amor que é a verdade. Senhor, no teu nome expulsamos demônios, no teu nome falamos novas línguas. Peraí, eu não sei quem vocês são, porque não há amor. O amor é a verdade. Quando souberam do que havia acontecido aos filhos de Seva, todos ficaram tomados de temor e arrependimento, porque eles viram: não é qualquer um, não é de qualquer jeito, tem que ter amor. O amor é que movimenta em direção ao conserto. O amor levou o povo a se converter e a se arrepender.